para ser uma sociedade tribal e ultrapassar os limites que a natureza impunha aqui na situação de ordens. Vamos entrar aqui num aspecto da diversidade cultural que discutir hoje. Diversidade cultural discute gênero, raça, religião. Nesse momento em ordens não tem nada disso. Não se discute, não existe discussão de religiões em ordens. Em ordens não tem a linguagem articulada, as pessoas não dão significado para nada. Não existe nem relação familiar, como ela citou ali, como a Alexa citou, não tem laços familiares. O que a gente discute de gênero, homem, mulher, homossexuais, desde a situação de ordens, existe o que chamamos de homossexualismo. Em quais situações? O alfa, o macho alfa, que era o predominante no bando, na ordem, ele populava com todas as fêmeas no período civil e não permitia que os jovens machos pudessem fazer isso, para fortificar e ele se impor como líder do pedaço. Mas até ele ser substituído, muitas vezes num embate violento que ele morria, por um jovem que acumulou mais força que ele, os jovens que não podiam copular com as fêmeas, pela não permissão do macho alfa, mantinham relações sexuais. Era um tipo assim, um treinamento, um preparo para quando ele for o macho alfa. Comum ver isso daí entre cachorros, machos, os mais jovens inclusive, é terem essa iniciativa. Um macho tenta atorar o outro macho. Não é? Às vezes nem tem, a maioria das vezes não tem nem a penetração, mas tem a tentativa, os ensaios sexuais disso daí. E na nossa espécie foi diferente? Não. É diferente entre as crianças hoje em dia? Em escola, hoje eu trabalho mais no céu quando eu trabalhava no primeiro ano. O céu que eu trabalhava tem desde a creche até o nono ano. Na creche, gente, quando os pequenos vão ao banheiro, o professor tem que ficar muito cuidado, porque a curiosidade faz uma menininho querer ver o sexo oposto. E ficam olhando, ficam vendo e tal. E isso é natural da sexualidade das pessoas. Só que em determinadas sociedades, com o crivo da moral, com o crivo da religião, foi desenvolvido socialmente muitos bloqueios sobre a sexualidade. Não é? E a gente convive com isso daí. Por que estou citando isso daqui? No terceiro E, alguns perguntaram, professora que ficou de sociologia com vocês, causava muita polêmica, questão sexual, feminismo e tal. Ela mistura a sexualidade com, vamos dizer assim, relação de igualdade entre gênero. É uma coisa distinta uma da outra. Por mais que pareça que tem tudo a ver, mas se não fizer o resgate materialista do que nós somos, fala muita bobagem. Vai ter uma postura assim, vai querer substituir o machismo que foi desenvolvido historicamente pelo feminismo. E acha justo isso. A mulher querer fazer o que o homem sempre fez. Substituir o machismo pelo feminismo, tá certo. O machismo tem que ser combatido pelos próprios homens, inclusive, não só pelas mulheres. Mas substituir o machismo pelo feminismo, como propunha a professora, é uma coisa que não vira, não tem sentido. Olha um exemplo que teve na própria escola aqui, que a aluna falou assim, a própria aluna, falou assim, professor, olha o exagero dela. A aluna fez o que você fez mais ou menos aqui, você vai parar com ela, bolacha no chão. Ela derrubou, sujou lá. Ela veio na frente da sala, pegou a coisa, varreu e foi recolher. A professora fez um escândalo, você não faça isso, não sei o que lá. Quem tem que fazer isso é um homem, as mulheres só fazem isso. Aí a menina falou assim, tá, professor, brigou com ela.
Brigou, deu bronca nela. Eu falei, tá, mas foi eu que sujei isso aqui. Não foi, ninguém tem obrigação de limpar o que eu fiz. Aí ela coloca a questão do feminismo e tal. Outra coisa assim que muda o mundo, por exemplo, a mulher arrancar o sutiã e dizer que é livre, porque não vai usar mais sutiã. A mulher deixou. Não passou a ser livre por conta disso. Aí é questão de estética, questão de como a pessoa quer se vestir, né? Não é? Outra coisa também, que lá, ó, uma professora falou assim, olha, quando a minha mãe era jovem, ela teve vontade, a professora que já tinha uma idade avançada, falou quando a mãe dela era jovem, na década de 40, ela foi querer fumar um cigarro, e o pai dela bateu nela, o pai dela é machista. Mas a mulher está conseguindo alguma coisa, ela está sendo livre como mulher, ter direito a fumar? É liberdade isso daí? Não é, porque para o capitalista dono da marca de cigarro quer que todo mundo fume, não é? Inclusive a mulher, se a lei liberar fumar com 12 anos de idade, porque diz que é com 18, mas você tem um monte de pessoas fumar. Mas isso não é conquista da mulher, ter o direito a fumar. Não foi a mulher que conquistou isso daí, foi? Olha, eu vou repetir, bater numa mulher porque ela acendeu um cigarro e dizer que ela não vai fumar com mulher é machismo. Mas a mulher ter conquistado o direito de fumar, isso é conquista feminina? Não acho. Está estragando a saúde, o cigarro é nocivo. Não é? É a mesma coisa a questão, que sai um pouco da questão feminista, mas entra na visão cultural, liberação da maconha. Eu sou extremamente contra qualquer liberação de qualquer tipo de droga. Eu faço uso da minha cervejinha e tal, mas eu sei o quanto é nocivo o alcoolismo na sociedade. Quantas famílias são destruídas por questão de álcool. Quanta violência doméstica existe por conta de álcool. Tem consciência disso daí. E se vier, por exemplo, da sociedade uma iniciativa de acabar com o consumo de álcool, eu abro mão. Prazer que eu tenho de tomar uma cervejinha que não são com meus amigos, para que a maioria das pessoas, das famílias, principalmente as famílias mais pobres, que não têm acesso a outro tipo de diversão a não ser ir para o boteco, o macho vai para o boteco tomar cerveja, você vê entre aspas, acaba tomando até cachaça que é mais barato, e quando chega em casa detona com a família, não é? Eu abro mão do meu prazer pequeno burguês de tomar cerveja no final de semana. Agora, liberar maconha, imaginar o que é maconha liberada no Brasil, na padaria vai vender maconha no mesmo lugar, assim, ou uma casa de ervas vai vender maconha, o aluno vem para a escola, depois de fumar liberado, parece que liberado. Bem por aí, né? Onde que a maconha não está liberada, eu não sei. Não sei onde a maconha é proibida, onde que não é. Aparentemente existe uma repressão policial a quem usa maconha. A quem usa, mas não a quem comercializa. Porque quem faz o tráfico de qualquer tipo de droga no Brasil e no mundo é a própria polícia. Vocês moram, filha como eu moro e cresci, eu conheço todas as biqueiras perto da minha casa. E eu sei que a polícia, principalmente a polícia civil, é a que mais lucra com o tráfico de droga. Lá na porta de casa lá, eu fico trocando ideia com os vizinhos assim e tal, lá, moro no prédio. Pô, a viatura desce lá, faz a curva, vai na pracinha, os caras vai embora, não aprende ninguém. De vez em quando prende alguém ali e tal para mostrar como vai. Mas sempre quando faz uma apreensão, por exemplo, gigante, de 1 tonelada, não foi só 1 tonelada que você vai pegar, não, foi muito mais de 1 tonelada. Né? Até consome, às vezes. Você consome também? Você consome também? O policial, ele consome. Tem dúvidas aí? Bom, mas eu não sou moralista não, eu tenho amigo até hoje que fuma e tal. Desde quando eu estudava com ensino médio, eu tenho um casal de amigos,
E o casal consome maconha, vai pra praia, fuma, tal, vai pra São Tomé das Letras, tá? Mas o filho e a filha têm vergonha dos pais. Tem vergonha dos pais. Eles preferem viajar comigo e com a minha esposa, a gente tem filhos da mesma idade, do que com os próprios pais. Mas puta, eu morro, a minha fala, eu morro de vergonha do meu pai e da minha mãe. Pega, fica no carnaval, por exemplo, todos os dias. Aí ele fica repetindo o que o pai e a mãe ficam falando, os papos de sempre. Não tem conteúdo, o cérebro detona. O processo neurológico não produz, né? Não produz. Os neurônios são destruídos pela cannabis sativa. Pô, eu falo pra Vanessa assim, Vanessa, não dá mais pra sair com os dois, não. Mesmo quando eles não fumam, o papo é a mesma coisa, o volume sai do lugar. O mesmo papo que a gente tinha, eu com 40, quando a gente tinha 16 anos, meu. Quando tá com 16 anos na idade de vocês, o cara que usa droga e tal, às vezes ele tem até uma importância no meio de vocês assim, tal, porque o cara deslocado, papapá, tal, vocês dão risada, o cara no convívio escolar ele é engraçado. Vai pra universidade, pô, também é legal. Olha esse cara aí. Olha esse cara aí, olha aqui. Bora acordar. Na universidade, principalmente no primeiro ano, que o cara precisa se firmar e a menina precisa se firmar, a menina parte para a questão da conquista. Ela vai saber o dar, vai ser a fanfarrona que vai aparecer e vai ficar com a maior orgulho de cara no primeiro ano. Vai fazer que nem a Geisa Arruda lá fez lá na faculdade, né? Verdade, gente. Quer se aparecer. Estou dizendo todos, mas acontece, né? Mas vai adiantando, vai para o segundo, terceiro, quarto ano. Quando entra na vida profissional, que vai competir, droga é incompatível com competição profissional. Qual patrão vai empregar uma pessoa que é usuário de droga? Qual patrão vai empregar uma pessoa que no Facebook mostra lá que bebe um dobro de vodka com energético e assume lá o símbolo da cannabis sativa no Face, na página? Eu tenho tanta gente que trabalha, vocês não tem? Nossa! Não é verdade? Não é verdade? Tem gente que faz? Fica fazendo isso aí. Bom, ó. Fecha os parênteses aí. O primeiro parágrafo, praticamente está terminado. O que é para fazer? Resgatar o que nós já estudamos lá no primeiro ano. Caracterização das ordens. E acentuar, incluir a questão da diversidade cultural, que a princípio, na situação de ordens, ela é inexistente, mas a partir do trabalho, precedente do processo teológico, vai ocorrer o quê? A evolução. O processo de evolução também é entendido como desnaturalização, essa linguagem que precisam se apropriar. Desnaturalização. O que é isso, desnaturalizar? É a gente sair das limitações da natureza. A gente sair da limitação da natureza e se formar como seres humanos. Isso é desnaturalização. Isso é o ponto de partida da sociologia. A sociologia estuda isso, a desnaturalização e as formações sociais que são desenvolvidas. Vou passar para você depois que eu voltar do carnaval, que não vai ser semana que vem, daqui 14 dias, um vídeo documentário muito interessante, que o cara começa com uma questão assim: por que a partir do ponto de ordens, a humanidade se diversifica? Por que determinado grupo social evoluiu para um lado, o outro foi para o outro lado? Por que na Europa é desse jeito e na África não foi o mesmo caminho? Na Ásia é do outro jeito. A base para a gente construir o entendimento de diversidade cultural é essa daqui. Vai estar nítida explicada. Por que tem que fazer isso? Porque durante o século XIX, principalmente o século XIX, quando isso começa a estudar, levanta várias teorias, mas uma, hoje não é muito decorrente, mas já foi, que era baseada no racismo. E durante o século XX, o nazismo, o fascismo,
exacerbou muito a questão da teoria de raça, que a raça ariana era superior às outras raças, e que para a humanidade ficar dentro do eixo, ser consertada, ser melhor gerida, tinha que exterminar as sub-raças. O excesso, falava muito em excesso de pessoas, ainda excesso de pessoas falam, hein? Tem muitos teóricos, papagaios aí que ficam repetindo que o problema de São Paulo é que tem muita gente. Nossa, o transporte é desse jeito, tem muita gente. Não é porque é mal fornecido um serviço, não é porque tem muita gente. Mas sempre, toma cuidado, sempre quando tem excesso, se pode o excesso. Uma árvore que cresce nos galhos, para ela ficar bem arrumada e ter mais tempo de sobrevida, poda ela. Mas isso não se emprega na sociedade. Se existe excesso de gente na cidade de São Paulo, logo, para resolver esse problema, tem que limitar. Aí vem defesa de esterilização dos pobres, aí vem defesa de pena de morte, aí vem defesa de não sei o que lá, e não sei o que lá. Tudo isso é fruto da ignorância. É quem ignora isso daqui. Ignora que no começo de entender o que nós somos, a partir daqui. E sai falando besteira. E no Brasil, que não tem muito estudo, e não tem muita leitura, e quando tem estudo, tem leitura, ainda está regado de teorias factoides, não é? A gente fala muita besteira, muita besteira. E discutir diversidade cultural com um imbecil não dá. Não dá. Discutir diversidade cultural com quem não tem cultura, não se aprimorou naquilo que melhor a humanidade desenvolveu, não dá. Discutir com um cara que nem é jovem, mas insiste em querer ser funkeiro, não dá. Tem funkeiro aqui? Tem. Insiste em ser funkeiro, é uma limitação, uma atrocidade. É um cara que, acho que nem nas ordens o cara veio desse jeito desse. Nas ordens não tinha significado para as coisas. O funkeiro, assim, essa cultura que exala essas atrocidades assim, machismo, a violência, o uso compulsivo de droga, o cara não faz processo neurológico, o cara não analisa nada. Não analisa nada e é vítima da situação também. Esses dias aqui, ó, a minha esposa foi assaltada. No primeiro dia de aula dos meus filhos que estudam em um colégio particular, uma semana antes de vocês começarem a ter aula, na última semana de novembro. E ela dá aula próximo do mesmo bairro, lá na Avenida Industrial. Aí a gente foi na delegacia, tudo, aí quando a gente voltou em casa, veio Vanessa. Entra no Facebook dos seus alunos, e provavelmente os moleques que te roubaram, eles são amigos, eles participam das mesmas festas que os alunos. Dito e feito, ela entrou lá, meia hora de procurar, ela entrou no Rafael, que é aluno dela, que é com ele, de voleibol, não é gente boa, mas ele mora perto dos caras e joga a bola dos caras e participa de pancadão, não é? O que meteu o cano dela, ela falou assim, foi isso daqui eu tenho certeza. O outro, ela ficou distante assim, ela não percebeu. O moleque de 16. Eu falei, Vanessa, quando começar as aulas, dia 2 de fevereiro, lá onde ela dá aula de manhã para ensino médio, pode ser que o moleque que te roubou vai ser seu aluno no primeiro ano, está chegando na escola agora. Ela falou assim, nem todos vieram, talvez hoje ela tenha encontrado ele. Por quê, gente? Existe assim, o entendimento de jovens, tal, que a vida é o agora. Eu converso com eles assim, tal, aqui não tem muito esse perfil, é diferente o perfil do outro. Mas os caras vão pra balada, qual carro que a gente vai pro balanço? Só pra ir na balada. Fazer a ostentação do carro só pra ir de onde eles estão, a 2 km à frente na balada. Aí chega com o carro lá, tal, deixa o carro lá, vai tomar uns energéticos com vodka lá, fumar cheirar uns pinos, pronto.
mais uma página do Diário da Vida. No outro dia, se preparar para mais. O jovem sempre foi afoito assim. Mas uma dessa, está cada vez apertando o cão de revólver. E ele sabe que nessa daí, dependendo de quem ele depara, ele pode morrer. E antes dele, outra pessoa. Quando pega um policial paisano que tem muito mais preparo com arma, e é um cão na rua para matar a gente, o cara morre antes. Ou quando ele pega uma pessoa que fica desesperada, nervosa, e acha que a pessoa vai reagir, ele mata antes, mas quando vai ver, a pessoa está indo buscar só pegar o celular no painel. Então, são situações que em São Paulo é corriqueiro, Rio de Janeiro é corriqueiro, Minas é corriqueiro, as pessoas morrem de graça, de besteira, por essa falta de. Fala. Professor, eu acho que esses meninos de droga, eles fazem isso porque depois que faz 18 anos de ficha deles, se encaminham de novo. Não, mas aí você vai sugerir que faz a redução da idade penal para 16. Aí sabe que vai ter que sugerir daqui a um tempo? De 16 reduz para 14. Aí de 14 para 12. Então já vamos ser, claro, nasceu filho de pobre e já tem possibilidade de já levam mais da maternidade para a família já de chegar.